Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre um conceito chamado de Partial Classes. Para ser bem sincero, não sei se é muito bem um conceito, né? Mas é um recurso que existe na linguagem C#, pelo menos é a única linguagem que eu conheço que tem esse recurso, né? Talvez em outras do mundo.net também tenha. E eu admito que eu gosto bastante ali da ideia, né? Então, basicamente, você pode pegar uma mesma classe e splitar ela em vários arquivos diferentes e colocar, né, partes de código no arquivo, partes de código em outro, tudo mais. E por que que eu gosto? Porque é um jeito, na minha opinião, interessante de você dividir a complexidade entre várias unidades diferentes, mas que depois que você compila, ela vira uma unidade só e os métodos podem ser referenciados como se tudo fosse uma classe só. E para mim isso tem muita conexão com o CDD. Porque quando eu olho para o CDD, que é a linha de design de código que eu acredito aqui atualmente, né, para tentar facilitar o entendimento do código por outras pessoas, muitas vezes no processo de refatoração, novas unidades surgem e nem sempre é claro qual que é o nome dessa nova unidade, porque afinal de contas ela está surgindo não porque ela tem um nome de domínio super interessante, simplesmente porque você está splitando a complexidade cognitiva das unidades para ficar mais fácil de uma pessoa bater o olho e entender o que está acontecendo, né? E aí, só para aterrissar aqui, né? Aterrissar, sei lá, o lance da Partial Class, eu estou aqui na documentação da funcionalidade para mostrar para você aqui, né, no C#. Então, aqui tem um exemplo, né? Eu tenho uma partial class que chama coordenada, né, chords aqui, a outra partial class que chama chords. Nessa daqui eu declaro os atributos e o construtor. Então, aqui eu declaro, né, deixa eu só me acertar aqui, né? Aqui eu declaro os atributos e o construtor, né, que são exemplos de código da documentação. Na outra partial class, eu declaro os comportamentos, por exemplo. E na hora que você vai instanciar, você instancia e chama o método. Antes eu já gostava da Partial Class, antes, né, muito tempo atrás, quando eu trabalhei com C# lá, né, C# 2, sei lá, falo um pouco da minha idade, né, tudo mais, enfim. Mas eu já achava uma ideia interessante, aquilo passou e ela ficou na minha cabeça, mas eu não via muita aplicação depois que eu saí daquele mundo, depois que eu saí ali da linguagem, daquela época do ASP.NET, que você tinha, né, as partial classes eram muito utilizadas para esconder código, para lidar com a view versus código, que você queria escrever os seus comportamentos em função dos dados que chegavam da view, enfim. Mas agora com o CDD, isso para mim, seria uma luva para mim. Porque se eu tivesse escrevendo código em C#, eu estaria aqui com essa classe coordenada, estou escrevendo código. E aí, de repente, estourou o limite cognitivo estabelecido pela equipe. O que é que eu faço? Transformo ela numa partial class e splito o código para que a pessoa tenha acesso, né, a arquivos diferentes para conseguir tentar maximizar o entendimento dela durante a leitura do código. Como você sabe, se você me acompanha aqui no canal, a linguagem que eu sou mais proficiente no momento é Java. E aí, né, no Java não tem partial classes, pelo menos por enquanto. E aí eu falei, como é que eu poderia, né, de alguma forma, me inspirar nessa ideia que tem no C# e trazer aqui para o Java? Só para deixar claro, eu não cheguei em nenhuma forma que eu considero, animal, massa pra cacete. Na verdade, eu deixei ali, né, 3 potenciais gambiarras para fazer, que eu vou mostrar aqui para você, justamente para a gente poder debater aqui, né, opinar, ver se de alguma forma faz sentido. Talvez a combinação delas nos traga outras ideias aqui no canal e tudo mais, beleza? Mas eu trouxe aqui, né, os meus sabores aí para você. Então, basicamente, eu vou só comentar aqui de uma refatoração que eu fiz. Eu não vou focar na refatoração nesse vídeo, né? Talvez em outro eu volte com a refatoração em si, para focar nas possibilidades, né, de ter esse cheirinho de partial classes dentro do Java. Então, basicamente, eu tenho esse código aqui, foi um código que eu resolvi em outro desafio
aqui mesmo no canal, né, de uma startup brasileira de crédito imobiliário, beleza? E quando eu acabei de resolver a complexidade cognitiva, né, dado a métrica que eu utilizei para verificar o entendimento, ficou aqui, né, com 20 pontos. Como o limite é de 7 pontos que eu estabeleci para esse projeto, então quer dizer que eu estou 13 pontos aí acima. Então, basicamente, eu teria que fazer aqui uma refatoração para trazer isso daqui de 20 para 7. Eu não trouxe ainda de 20 para 7, né? Eu trouxe de 20, mas acho que para 9 ou algo do gênero, mas só para mostrar aqui a classe para vocês. Então, aqui eu tenho 4 pontos, né? Dessa declaração do mapa, que claramente eu poderia tirar esses 4 pontos daqui e criar uma abstração só para esses eventos aqui. E aí eu já resolvia meu último problema. Aqui, né, eu tenho uma parte que adiciona bastante complexidade, dado a métrica, que é essa declaração das várias implementações da interface validação para fazer as validações. E aqui, né, eu tenho uma branch de código que na minha métrica conta ponto, né? Outra branch de código que na métrica conta ponto. Outra branch contra ponto, outra branch conta ponto, a somatória disso deu 20. E aí, eu sei que eu quero chegar de 20 para 7. Quais são meus principais candidatos, né? Esse trecho de código, que eu poderia criar uma abstração para isso, trocaria de 4, tiraria 3 pontos aqui, né? De complexidade. Obviamente que posso criar uma abstração para esse do meio aqui. Então, a classe que chamaria, por exemplo, validações, por exemplo, né? E essa classe, inclusive, vai ser meu objeto de estudo da partial class, porque esse código inteiro aqui tem, se eu não me engano, 10 pontos. Então, mesmo quando eu extrair esse código para outra unidade, a outra unidade já nasce estourada. E aí eu preciso dividir de novo. E também tem algum tipo de oportunidade aqui, né, nesse for, tudo mais. Então, deixa eu te mostrar aqui o resultado final da refatoração, né? Então, deixa eu vir aqui. Resultado final da refatoração, aqui eu reduzi para 9, né? E eu poderia ter, obviamente, feito essa última refatoração aqui, mas aquele monte de validação virou a classe validações. E agora aqui no for, eu tirei, né, um nível de for aqui e tirei o else, porque agora na minha classe validações tem o método tá válida, que verifica se aquela proposta tá válida naquele momento. E o tá válido ficou... Deixa eu só pegar aqui uma coisa aqui, só um segundo. Deixa eu só dar refresh aqui. Beleza. E aqui tem a implementação do código em si, né? Então, eu já reduzi bastante a complexidade, bastava só fazer agora essa última refatoração aqui para a coisa funcionar, e o código aqui, em função da refatoração, o teste, né, que já vem junto do desafio, todos os testes continuam passando. Então tá tudo bem. Reorganizei o código, dado os limites aí do CDD, e tudo continua funcionando. Só que o que acontece? Quando eu vou aqui na classe validações, eu perdi aqui um ponto, né, mas só para eu voltar aqui, essa classe estava assim, ó. Só um segundo que eu já volto aqui na parada. Ela estava assim, ó. Em vez de ter esse validações proponentes aqui, tava mais ou menos assim. Tinha que tirar esse vírgula aqui. Então, beleza. Então, ela nasceu com 10 pontos de complexidade dado a métrica. E 10 é maior que 7. Então, eu preciso refatorar de novo, dividir de novo essa complexidade cognitiva para facilitar o entendimento. O que foi que eu fiz? Eu olhei aqui, né, que eu tinha essas validações de proponente. Mínimo 2 proponentes, mínimo 1 proponente, todos proponentes, renda proponente. E aí o que foi que eu fiz? Eu tirei... Eu tirei aquelas classes daqui, criei uma outra que chama validações proponentes. Ela também implementa a interface validação, né? Aqui. E agora ela está com 6 pontos, enquanto que a validações caiu para 7. E agora eu respeitei o limite estabelecido pela equipe, utilizando a métrica derivada do CDD. E aí é que a gente chega nesse ponto de novo da partial class, né? Porque claramente essa classe, tudo bem que eu achei o nome, talvez minimamente interessante aqui, mas eu poderia não ter achado.
E eu poderia ficar aqui, né? Qual que vai ser o nome? O nome vai ser não sei o quê. O nome vai ser não sei o quê. E no final, essa classe, ela é como se fosse uma parte da classe validações. Então aqui seria demais se eu pudesse, na minha opinião, obviamente, né? Seria um recurso muito interessante se eu pudesse fazer assim. Agora eu tenho a partial classes validações. E eu tenho agora aqui a partial class validações aqui. Só isso. E agora todas, eu sei que as duas juntas compõem as validações que eu preciso fazer. Isso que eu queria. Isso conversa muito com a estratégia do CDD de divisão de complexidade cognitiva, né, em N unidades de código. Nesse caso aqui, as unidades são arquivos, por exemplo, diferentes. Só que isso não tem no Java. E aí, como não tem no Java, eu falei, tô tentando me inspirar aqui, né, pelo C Sharp. Por sinal, acho que é legal de falar, né, a C Sharp é uma linguagem que eu admiro bastante. Acho que ela anda regularmente à frente do Java. Regularmente, inclusive, à frente de linguagens que são consideradas hoje em dia talvez mais no hype do que Java, né? Então, quando a gente olha para outras como Kotlin, ou mesmo o Scala ali, né, 7 anos atrás, quando nasceu, que trazia várias coisas, o C Sharp já tinha muitas das funcionalidades, então, suporte à execução assíncrona das coisas de maneira nativa, suporte às partial classes, a extension methods. Então, eu acho que é uma linguagem que é mainstream, com muitas funcionalidades interessantes, e acho que o Java poderia se inspirar mais no C Sharp do que necessariamente, né, nas linguagens que surgem no ecossistema, na JVM, que ele tenta muitas vezes se igualar, né, como Kotlin, Scala, por aí vai. Mas enfim, é só um off-topic aqui. Voltando para o desafio. Então, eu pensei aqui, né, em 3 opções de, sei lá, possíveis implementações com ideias de partial class. A que eu gostei mais, que é a mais simples, na verdade, é a última, e a que eu menos gostei foi a primeira, que é a que eu vou começar mostrando aqui para você. Então, deixa eu só navegar aqui para branch, né? Então, partial class 1. Então, perdão, né? Não é isso que eu tinha que fazer aqui, desculpa. Git checkout partial class 1. Então, deixa eu só dar refresh aqui na parada. Vai, meu filho, dá refresh aí no troço. O que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver. Deixa eu só dar um pause aqui no vídeo para ver porque que não refreshou aqui. Eu tinha dado checkout para uma branch que não existia. Ele criou a branch nova em função da master aqui, né? Eu que obviamente fiz caca aqui no terminal, beleza? Então, qual que foi a minha primeira ideia? No Java, a galera utilizou aí muitas vezes, né? Se apoiou na ideia das interfaces que você pode criar dentro do Java para criar o que era chamado de interfaces de marcação. Então, uma interface clássica aí do Java de marcação é o Serializable, e outras, há tempos atrás, outros projetos já fizeram isso também. Aí eu pensei, bom, minha primeira tentativa vai ser criando essa interface de marcação. O que é que eu fiz aqui, né? Na verdade, gravando aqui o vídeo, eu percebo que o melhor nome aqui era esse, né? Perdão. Não era validações, era partial de validações. Então, o que eu pensei em fazer? A primeira coisa. Essa classe aqui era a original validações, que tinham vários métodos. Então, qual foi a minha primeira ideia de Gambi? Eu crio uma interface que chama partial validações, que estende todas as interfaces que são necessárias para criar tudo que precisa das validações. Deixa os métodos com implementação default aqui, soltando exception, né? Uma clara gambiarra. Quando eu falo gambiarra, eu estou utilizando um recurso do Java, que é inclusive utilizado pela API padrão da linguagem, né? Quando você cria listas a partir de list.off, ele cria implementações da interface list que são imutáveis. Só que como você não tem as interfaces imutáveis com as operações imutáveis, o que é imutável dentro da API padrão do Java? Quando você chama o método add,
ele solta exception. E aí eu me apoiei nisso daqui para ter uma solução parecida. Então eu fiz o quê? Eu criei os métodos default soltando exception. E aí o todas validações implementa os métodos aqui. Porque ele tem literalmente o iterator e o tá válida. Enquanto que o validação proponente, que ele faz parte é um partial de validações, só implementa o tá válida. Então, eu juntei aqui que a partir do Java 8 tinha implementação de método default na interface. Então, qual que era a ideia? Como você viu lá como eu mostrei aqui no C Sharp, no final do processo de build, né, os partials se juntam para virar, obviamente, né, um contrato só, para virar aqui uma classe só. E aí eu me inspirei nisso, peguei aqui as funcionalidades que tem na linguagem Java e tentei sair com a minha primeira versão, né? Então eu criei aqui uma interface que é o partial, que eu tenho que declarar manualmente todos os métodos que existirão em todos os partials daquela unidade que estava com a complexidade cognitiva estourada. E aí eu brinco aqui, ó, faço com que todas as validações faz parte do partial, assim como o validações proponentes faz parte do partials aí também. Considerando a própria métrica do CDD, né, implementar o partial sobe um ponto aqui nas coisas. Então, por exemplo, se aqui está 7, implementar o partial sobe para 8. E aí eu teria que criar uma outra partial class para diminuir de 8 aqui, né, para voltar para ser 7 ou menor do que 7. Então, por exemplo, eu poderia pegar essas aqui, ó. New valor do empréstimo e new tempo do empréstimo, tempo máximo de empréstimo, né, tirava daqui. Aqui eu posso pegar validações, criar essa classe aqui, validações empréstimo. Chegaria aqui, né, criaria a classe, aí aqui, né, só para... Eu viria aqui, eu tenho essa lista de validações, já inicializo as validações. Já inicializo aqui, né, as validações aqui, né, então o list.off, passo aqui as implementações de validação, por exemplo, que acho que é isso que eu tenho que fazer, e digo que esse cara aqui, que é essa classe, implementa um partial de validações, e eu venho aqui, ó, e tenho que implementar o meu tá válido aqui para esse cara também, né? E aqui basicamente eu vou fazer um código até igual, na verdade, né, do que estava outro. Então eu tenho que fazer aqui um all match, ou seja, a proposta tem que passar por todas as validações. Então eu venho aqui, chamo um tá válida com a proposta a ser validada. E aí eu tenho, né, a divisão aqui da responsabilidade e tenho vários partial classes aí. E aqui eu consigo com que a IDE me ajude. Se eu venho aqui, quais são todas as partial classes das validações? Eu dou aqui o atalho, que não está aparecendo aí para vocês, né? Mas eu consigo apertar Command T aqui no meu Eclipse e ele me dá todas as implementações dessa partial validation aí, né? Dessa partial class. Então essa foi a minha primeira ideia. De novo, só ideia. Fiz aqui a minha POC, né? Tentei colocar isso no papel, aqui no código, para ver como é que seria. E aqui no vídeo, gostei mais dela do que antes do vídeo, porque acho que colocar o partial na frente aqui do nome da interface deu uma carinha que eu achei interessante. A parte ruim é manual, né? Tenho que criar uma interface a mais, colocar todas as interfaces que tem no processo, né? É fazer com que ela herde de todas as interfaces que tem no processo, deixar os métodos default aqui, claramente. A linguagem não suporta o que eu quero fazer, eu estou tentando empurrar para dentro da linguagem um conceito que não é abraçado por ela. Mas bom, essa foi a minha primeira ideia, né? Deixa eu navegar aqui para outra ideia, que foi vou aqui dar um checkout para outra branch agora, que é o Partial Class versão 2. Então deixa eu dar refresh aqui em tudo de novo.
Só um segundo. Então, dando esse refresh aqui, aqui em tudo, né? Eu tenho agora de novo eu volto a ter a classe validações, só que agora, ó, minha gambi aqui, ó. Ao invés de eu ter a validações de proponente, eu de novo fiquei aqui usando tudo que é recurso que eu acho que eu conheço do Java. Então, eu usei um padrãozinho aqui, né, que é o partial 1, e botei aqui o cifrão, que é um caractere válido para declaração de classe. É muito utilizado na geração de proxy dinâmico nas bibliotecas do mundo Java. O proxy dinâmico, basicamente, né, é uma implementação de uma classe mãe para fazer a interceptação da chamada dos métodos. E aí o proxy dinâmico, como o nome da classe é gerado em tempo de execução, a galera usa muito o cifrão para demarcar ali a conexão com a classe que está sendo proxiada. E aí eu meti aqui um cifrão, né? Poderia ter metido, sei lá, vários cifrões aqui, 4 cifrões para deixar bem claro. E aqui eu teria o partial 1 das validações. O que é legal? É muito menos esforço para eu ter minha ideia de partial implementada. Então, eu tenho aqui, né, partial. O que é ruim? Uma outra coisa que é boa, eu não conseguiria criar outra partial 1 validações, porque no mesmo pacote eu não poderia ter duas classes públicas com o mesmo nome. Então, eu teria uma trava de compilação em relação a nomes iguais. A parte que eu acho pior em relação à primeira solução é que eu não consigo ter o apoio da IDE, pelo menos não, pelos atalhos que eu conheço nesse momento, para saber quais são todas as partials que compõem uma validação. Mas aqui é uma segunda ideia, de novo, para a gente julgar, para ver o que acha, né? Pode ser tudo groselha também, enfim, né? Mas aqui foi minha segunda sugestão aqui, né? Nesse momento eu prefiro a primeira, por conta que eu tenho o apoio da IDE, apesar do esforço manual de criar todo o contrato da partial class aqui. Vou dar um checkout de novo nesse aqui agora. E vou navegar para a terceira opção. Partial class 3 aqui. Então deixa eu dar refresh aqui de novo. Acho que eu tenho que... Será que eu não mudei o nome da classe? Deixa eu dar um refresh. Eu não mudei. Eu deixei o mesmo nome quando eu troquei a branch. Uma outra opção, né, é utilizar aqui no Java essas annotations, que são metadados que você pode colocar dentro da linguagem. E aí no Java tem uma annotation bem famosinha, né, que chama override, que é para você ensinar para o compilador que aquele método é uma sobrescrita de um método que existe na classe mãe, né, na interface, e por aí vai. E aí eu me apoiei na mesma ideia e criei uma annotation que chamava partial, que você define a classe que ela compõe ali a parada, né? Então aqui eu sei que essa daqui, vamos supor que eu chamasse de validações proponentes. Eu sei que essa validações proponentes, ela é uma partial de validação. Perdão, né? Não é nem de validação aqui. Ela é uma partial de validações. Aqui, né? Então ela faz parte da validações. Uma parte, essa da annotation, eu acho que é uma solução fácil, com impacto interessante no projeto. O que pelo menos eu não conheço no Eclipse é que não tem um find interessante para esse recurso, né? Porque se tivesse na IDE um finder que era quero buscar todos os partials de determinada classe, aí eu acho que tinha um jogo potencialmente interessante. Porque o que acontece? Quando eu comparo essa com a primeira versão, com a primeira ideia me gera muito mais esforço, porque eu tenho que criar uma interface, aglutinar todas as outras interfaces que são implementadas por todas as classes que fazem parte daquele conjunto de partials, colocar nessa interface mãe, colocar os métodos ali, colocar a implementação default, dar o throw, aqui, né, foi a ideia que eu tive, pode ser que tenham outras, dar o throw, e aí eu faço implements partial de validações. Qual que é a parte legal? Que eu tenho o apoio da IDE para saber quais são
todas as classes que fazem parte daquele partial. Já aqui, eu tenho uma parte interessante que eu tenho a annotation partial e eu marco qual é o conjunto que ela faz parte. A complexidade cognitiva está splitada e eu tenho a indicação que essa classe faz parte de outra, na verdade. Só que eu perco o apoio da IDE para descobrir quais são todos os partials de uma classe. E aí, obviamente, que eu poderia fazer um plugin, inclusive, cenas do próximo capítulos a médio prazo aí, né? Esse plugin já está andando. Eu poderia ter um plugin do CDD para facilitar. Eu quero descobrir quais são todos os partials de determinada unidade. E aí sim, eu acho que essa solução da annotation poderia ficar interessante. Aí, beleza? Mas, bom, é como eu falei no início do vídeo, né? Esse aqui foi um vídeo mais de divagações em cima de uma feature que eu gosto de outra linguagem, que eu gostaria de ter nesse momento, da linguagem que eu mais domino, que é a linguagem Java. E aí, eu tentei combinar as informações e tentar utilizar os recursos que eu tinha disponível aqui na linguagem para propor potenciais ideias aqui, né? Então, basicamente, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa que também eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso.